Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar para o aumento da sua fé. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, versículo 28. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Vamos meditar nessa, 28 e 29, né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 28 e 29. Diz assim: Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Amém? Esse aqui eram as atitudes dos profetas de Baal, enquanto ofereciam ali o sacrifício sobre o altar. Tinha um cordeiro em cima do altar. E era um desafio que Elias fez. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então, os adoradores de Baal, crendo que Baal era o Deus verdadeiro, então colocou ali o seu cordeiro sobre o altar e começaram a clamar pelo nome Baal. Começaram a clamar e depois de um tempo viram que Baal não respondia, começaram a se cortar, a se furar. Mas nós vamos focar nessa parte onde nós lemos sobre gritar ainda mais alto. A pessoa já está gritando, então grita mais alto, a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrar. Isso aqui são atitudes que muitas vezes a gente toma sem consultar ao Senhor, né? A gente não adora Baal. Só que as nossas atitudes, muitas vezes, faz com que a gente haja que nem esses adoradores de Baal. Poxa, Baal não está respondendo pelo grito, então eu vou me cortar. Quem sabe ele me vendo sangrando, responde. Então, às vezes, por exemplo, você está orando ao Senhor por uma porta de emprego e até agora o Senhor não respondeu, de acordo com seus desejos, suas vontades. Você está orando em favor de uma situação na sua vida. Às vezes você está perdido, sem direção, e você começa a procurar por conta própria. Você está orando, só que você vai procurando, vai andando procurando a solução para o seu problema, colocando o currículo, né, pela internet, em agências de emprego, e vai orando, Senhor, Senhor, Senhor. Só que em nenhum momento você para assim para perguntar para o Senhor sobre a vontade dele sobre a sua vida. E as pessoas, não, vai em tal lugar, faz assim. Aí você vai e faz. E às vezes você se fere indo até aquele local. Você se fere, por exemplo, você não tem dinheiro para ir até lá, você pede emprestado, então você começa a dever. Você se fere quando você tem que chega lá, não é nada daquilo, o lugar está fechado, aí você tem que voltar frustrado, é uma ferida. E, não, mas você tem que falar com tal pessoa, você chega, procura aquela pessoa é estúpida, ignorante, você não contava com isso, você se fere. Tem vários tipos de se cortar, assim como eles, aqui os adoradores de Baal se cortavam, né, com lanças, espada, e de acordo com o costume deles, até sangrarem. Então, às vezes, os seus pés estão sangrando, suas mãos,
seus olhos, de tanto ler, e não está conseguindo compreender. E às vezes os seus ouvidos se ferem de tanto ouvir palavras negativas. Mas tenta dobrar o seu joelho e buscar a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, você vai pegar o seu eu, suas vontades. Eu fui procurar, eu fui atrás, eu fiz. Tudo isso, o que as pessoas estão falando, você vai depositar aos pés do Senhor. Eu quero contar alguns pequenos testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida que foram coisas possíveis que Deus fez assim. Eu falei, meu Deus, se eu não confiar no Senhor agora, é porque eu sou muito ingrata. Por exemplo, eu nunca tive problema com emprego, né? Só a primeira vez, quando eu tinha 18 anos de idade, que eu comecei a sofrer uma pressão dentro de casa, os meus pais. Você precisa começar a trabalhar, você tem que começar desde os 15 anos, na verdade, né? Só que naquela época não tinha jovem aprendiz, como hoje tem, o aprendiz legal, o nome dos programas, né? Que eles abrem oportunidade de vaga de estágio, de emprego para jovens a partir dos 15 anos de idade, ou 14, enfim. Mas não tinha, na minha época não tinha. Eu nasci no ano de 89 e não tinha com tanta facilidade que tem hoje esses programas, até 21 anos de idade, dos 14 aos 21, dos 14 aos 22, enfim. Na minha época não era tão fácil como hoje. Então, a gente fazia currículo e levava e saía entregando em qualquer lugar. Eu não tinha um objetivo específico. Só que dentro de mim eu sabia que não era daquela forma, mas eu não sabia, não tinha ninguém para me orientar. Não, você vai orar, só que você vai entregar o currículo. Não é assim que Deus trabalha. E aí eu cheguei em agência com alguém me levou na agência. Qual é o seu objetivo? Não sei. Qual é a sua pretensão salarial? Não sei. 15, 16, 17 anos, irmãos. Não sabia de nada. Aí eu ficava chorando, orando. Meu Deus, eu não entendo essas coisas, Senhor. Tanta gente inteligente, eu não sou inteligente com essas pessoas. Acho que eu nunca vou conseguir um emprego. Nunca, irmãos, que eu imaginava que eu vou entrar numa faculdade um dia. Não, isso aí é para pessoas que é inteligente. Eu via na minha sala, consegui, estou trabalhando assim em tal lugar. Eu não vi aquilo para mim. Mas Deus tem os seus planos, a forma do Senhor trabalhar. Não é igual a do homem. O homem é assim, precisa se preparar, fazer curso, fazer tantas coisas. Mas com Deus não é assim. Eu parecia assim, um Mefibosete da vida, né? Largado lá em Lodebar. Que eu não sabia caminhar por esses caminhos que as pessoas caminham. Então, comecei a fazer igual os adoradores de Baal, se machucar com lancetas, né? Indo atrás. Ia numa entrevista, não dava certo, e em outra não dava certo. E as pessoas, elas falavam assim, não, você tem que ter atitude, você tem que falar assim, é a forma que você tem que fazer. E aí eu fiz um curso de informática e telemarketing, na época. 2 cursos de telemarketing para aprender a ter atitude. Enfim, né? Os cursinhos da vida que os adolescentes sempre fazem. É bom. Só que melhor ainda quando a gente coloca em primeiro lugar a vontade do Senhor, o Senhor abre a porta. Vem alguém e fala, que nem o segundo curso de telemarketing que eu fiz, na época, né, telemarketing, era intensivo, todos os dias durante, não lembro quantos meses, mas foi um curso bem completo,
E alguém me direcionou, me indicou, olha, vamos lá, é assim. Era perto da escola onde eu estudava, então eu saía da escola, passava na casa de uma irmã, que ela também estava fazendo esse curso. E ela me dava almoço, que eu era estudante ainda, né? E não ia dar tempo de ir para casa para comer alguma coisa e voltar. Então, de lá da casa dela, nós íamos para esse curso. O curso ajudou? Ajudou. Para montar um currículo. E, enfim. Mas, e aí eu consegui o primeiro emprego, né? Foi uma bênção, o Senhor preparou. Foi uma bênção. E aí, depois disso, eu precisava sair. Aí começam as bênçãos do Senhor. Porque o Senhor abriu uma porta de faculdade. O Senhor usa as pessoas. A gente não pode colocar ansiedade. Olha, eu estou participando de umas reuniões para a gente conseguir... e a gente consegue desconto na faculdade. Se vocês quiserem ir, eu levo vocês, né? Que no caso era eu e mais algumas meninas lá do meu serviço. E a gente combinou e a gente foi, né? Fora do horário de serviço, a gente trabalhava à tarde. E foi Deus movendo ali. Porque, por exemplo, no reinado de Nabucodonosor, o Senhor falou, usando o profeta Jeremias, que quem se submetesse às vontades do rei de Nabucodonosor, indo para a Babilônia, se entregando, né, aos caldeus, quem permanecesse na Babilônia iria prosperar. O Senhor usando Jeremias, era para ficar na Babilônia, não era para... O povo queria fugir para o Egito, porque o Egito, né, estava no sangue deles para começar, e desde Moisés, e eles já sabiam muitas coisas do Egito. Eles não queriam se sujeitar às vontades dos caldeus, né? Ir para Babilônia, não. Mas o Senhor falou, quem ficar em Babilônia, se sujeitar às vontades dos caldeus, eu vou prosperar. O Senhor falou isso. Então, ali como se fosse uma Babilônia, porque era um grupo de pessoas católicas, e assim, antes de começar a reunião, eles tinham as rezas, né? Tinha os momentos deles e tal, mas eu ficava ali em espírito de oração, né, pedindo para o Senhor abençoar eles também, porque eles precisam da nossa oração. A gente não vai julgar as pessoas, né, que a luz do Evangelho não resplandeceu na mente deles. Então, a gente só ora, né, se fosse grupo de espírita, se fosse grupo de... não importa, não importa. Mas o Senhor coloca a gente no meio dessas pessoas, para a gente ser sal da terra e luz do mundo. E eu ficava quietinha ali na minha, e as reuniões já chegaram a acontecer dentro do salão, não do salão da igreja, né? Mas era um salão do lado, enfim. E aí deu certo, o Senhor preparou. E no dia que eu fui escolher o curso, eu não sabia que curso escolher. Qual é a sua vocação? Não sei. Eu não sabia de nada, irmãos. Todos os caminhos que eu passei em relação à minha vida profissional, foi o Senhor quem foi abrindo as portas para mim. E eu falava, meu Deus, eu vou fazer faculdade. Olha, nunca na minha vida imaginei. E aí, no final do curso, tinha que ter... eu precisava sair do trabalho para poder fazer os estágios, que são obrigatórios, né? E como que eu ia fazer trabalhando? Ia para a faculdade de manhã, ia em casa, me trocava, tomava banho, pegava minha marmita e ia trabalhar. Que horário, que tempo que eu teria para poder fazer o estágio? Não ia ter tempo. Eu, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Aí eu comecei a orar. Porque o jeito que me indicaram, faz 30 minutos todos os dias. Eu não queria assim. Eu queria tirar um tempo mesmo, fazer, por exemplo, 4 horas direto. Do jeito que eu queria, né? Eu apresentei ao Senhor. E o Senhor preparou. Fiz uma prova. Fiz uma prova no centro de estágios.
no chamado CIEE. Depois que eu fiz essa prova, eu esqueci, porque eu não recebi nada no meu e-mail, não recebi nenhuma ligação, achei que não tinha passado na prova, mas aí eu liguei. Eu saí de férias, quando eu voltei para o meu serviço, na primeira semana ali eu liguei, falei assim, olha, eu fiz uma prova, eu queria saber se eu passei. E aí, qual que é a sua função? Eu, a professora. Você escolhe trabalhar onde? Na escola ou na empresa? E já foi falando o que eu tinha que fazer. Não falou se eu passei. Você passou. Vai em tal lugar para preencher uma ficha assim. Não! Ele já foi preenchendo a ficha. No dia tal você vai lá na diretoria de ensino, do endereço assim, e você se apresenta lá dessa forma. Explicou como que eu tinha que fazer. E eu falei, meu Deus, mas era só isso, irmãos. Sabe, com Deus não tem aquela... Não, as coisas com Deus, quando você confia no Senhor, quando você confia, você não precisa fazer igual os adoradores de Baal, se cortar com lancetas e vai atrás e volta e faz tratamento e depois mais outro tratamento e mais de novo. E toda vez que você volta, eu conheço pessoas que é assim, tá orando, tá jejuando, tá buscando e o médico tá falando, você tem que fazer esse tratamento. A pessoa faz o tratamento todinho, realiza os exames novamente, mas ainda tem esse aqui porque surgiu esse problema, faz outro tratamento, aí começa outro tratamento, mas tá orando, tá jejuando. Não é assim que Deus trabalha. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que parar tudo e falar, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu não estou fazendo ainda? O que eu tenho que fazer? Porque você vai ver nos versículos seguintes que Elias, ele consertou o altar e ele dobrou o joelho e falou, Senhor, fez aquela oração, que ele já sabia o Deus que ele servia. Ele já sabia. O início da trajetória de Elias, claro que foi difícil, ele foi confrontado e tal. Pessoas vão vir te confrontar, o inimigo vai vir te confrontar, para você ser envergonhado, vão levantar calúnia contra a sua vida. Mas o Senhor, você vai ver e vai sentir o Senhor do seu lado, testificando nas suas obras o que você está fazendo, que realmente é daquela forma e que é para você prosseguir daquela forma. Tudo dentro da palavra do Senhor. E nós vemos na parábola, da semente, e o Senhor, quando terminou de contar a parábola, ele falou, quem tem ouvidos, ouça. Pronto. Por quê? Tem a semente. Um é lançado à beira do caminho, outro é lançado num lugar onde tem espinhos, outro é lançado num lugar que tem pedras, outra é lançada num lugar na terra boa. Então você vai conseguir identificar qual é o seu coração dentro desse contexto. Se o seu coração for a terra boa, você vai ser daquelas pessoas, um pequeno grupo de pessoas que param para esperar o Senhor responder. Ainda que tenha uma pressão muito grande da família, ao seu redor, da igreja, muitas vezes até da igreja. Você não vai fazer nada, você tem que falar alguma coisa. Mas você não tem nada ali dentro de você, você sente que não é o momento. O Espírito testifica com o nosso Espírito o tempo certo das coisas. O Espírito fala, vem os sinais, vem as pressões, vem a fala das pessoas, só que dentro de você, ali naquele momento, é como se estivesse faltando alguma ferramenta, mas ainda está faltando alguma coisa para eu executar essa obra. Ainda está faltando alguma coisa para eu executar. Ainda não, dentro de você, você sente. E quando você está pronto para fazer, para ir, para falar, o próprio Espírito Santo vai sinalizar, você vai sentir dentro de você. É por isso que a gente tem que estar em oração, em espírito com o Senhor, porque o Senhor vai dar sinais. Amém? Então, quando eu liguei, a pessoa já direcionou como que eu tinha que fazer. Eu cheguei lá com os documentos e a prova que o inimigo
se levantou de um jeito assim, tão tremendo, para a glória de Deus, que eu vi que realmente foi Deus ali. Porque uma pessoa falou assim, nossa, mas eu tento tanto e eu não consigo, essa daí não faz nada desse jeito. Essa daí não faz nada e já consegue. Mas ninguém sabe as suas lutas, né, interior, que você passa, que você ouve, as afrontas do inimigo contra a sua vida. E eu pedi as minhas contas lá da empresa. Eu comecei a trabalhar numa escola um período de 4 horas. Então, eu comecei a estudar à noite. Eu estudava pela manhã, à tarde eu trabalhava. Então, eu fiz, né, o Senhor foi direcionando. Comecei a trabalhar no estágio pela manhã. À tarde eu estava livre, então eu fazia de 4 a 5 horas. Muitas vezes de 3 a 4 horas, assim, de estágios. Então eu consegui fazer os meus estágios e à noite eu ia para a faculdade. E no período de férias eu ia para consagração. Aos fins de semana eu estava livre para o Senhor, para ir para a igreja. Então, foi assim, as portas foram se abrindo. Quando você procura, depois que eu terminei a faculdade, né, encerrei, entreguei todos os compromissos que é exigido pela faculdade, o Senhor preparou meu casamento, depois o Senhor abriu uma porta para mim, e a pessoa chegou, olha, ela na escola está precisando, vamos lá. Eu fui, eu vi ali uma oportunidade para aprendizado, que era a primeira vez que eu pisava os meus pés numa escola para trabalhar. Entrei como auxiliar. Fiquei com uma professora muito perturbada, de espírito muito atribulado. E muitas pessoas não conseguiu ficar com ela. Outras auxiliares que fizeram o teste lá não conseguiu ficar com ela. Né? Depois vieram me falar, nossa, você foi a única que conseguiu ficar com essa professora. Mas eu via que era uma pessoa que precisava de Cristo na vida. Ela nunca se abriu para mim, nunca, mas eu percebia que ela precisava muito de oração, né? Eu apresentava ela em oração. Depois eu queria sair de lá. Eu comecei, meu Deus, como que eu faço? E aí veio uma outra pessoa próximo de casa e falou assim, aqui na creche tá precisando de professora, vamos lá, que eu vou te apresentar para a diretora. A creche do lado de casa, irmãos. Eu fui lá, a diretora olhou pra minha cara e falou assim, você quer trabalhar? Falei, quero. Então, o emprego é seu. Pronto. Não fiz prova, não fiz teste, não fiz nada, nem currículo eu levei, irmãos. Nem currículo. Aí eu, meu Deus. Então, eu mandei mensagem pra minha diretora. Falei, eu quero conversar com você, com seu esposo, que os dois são os donos da escola, né? Falei, olha, consegui esse emprego. Surgiu essa oportunidade, na verdade, né? É do lado da minha casa. Eu não vou rejeitar, porque é muito melhor em todos os quesitos. E foi uma bênção, irmãos. Meu Deus do céu, assim, um lugar tranquilo. Não tinha muita pressão, né? E foi assim. Depois essa creche fechou, né? Eu passei, creio que 3 anos nessa creche. E como ela estava em área de risco, tem um rio próximo, e deu uma enchente muito grande, entrou água na escola, nós tivemos que tirar as crianças, né, às pressas, para o posto de saúde ao lado da escola. Foi terrível esse dia, né? Então, a prefeitura fechou a creche. E aí, o Senhor falou que não era para eu ter medo. Então, chegou o fim do ano, né? Eu recebi o que eu tinha que receber. E o Senhor falou que não era para eu ter medo. Porque eu fiquei, meu Deus, onde eu mando o currículo agora? O que eu faço, Senhor? Bom, o Senhor está falando que não é para eu ter medo. Mas sempre vem aquela pressão psicológica. Mas você tem que mandar currículo, mas você precisa mandar currículo. Irmãos, eu tinha um plano, como se fosse um plano de saúde. E aí eu liguei, né, para o moço, falei, olha, eu quero cancelar o meu plano, porque
a escola que eu estava trabalhando fechou e tal. E ele falou assim para mim, não, liga para o meu pai. Ele está com um projeto de escola, ele está contratando professora. Ele falou, projeto de escolinha. E aí você vai sondar o seu coração, né? E tinha julgamento no meu coração, escolinha, não quero entrar numa escolinha. A gente já quer uma coisa grande, só que as coisas de Deus não é assim. Aquela viúva de Serepta, né? O profeta foi enviado lá. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela sabia que a medida dela, nas contas dela, só ia dar para fazer um bolo pequeno para dividir com o filho dela. E aí, chega o profeta. Primeiro você vai fazer um bolo para mim, depois você vai fazer para você. E ela creu naquela palavra, porque o profeta lançou. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija também não vai se acabar. E que ela creu naquela palavra. Então, quando ele falou assim, meu pai está com um projeto de escolinha, eu falei, não quero. E eu fiquei com medo, eu falei, eu vou ligar? Eu não queria ligar, né? Eu não sabia, na verdade, o que fazer. Só que algo dentro de mim, né? Liga, e eu liguei, irmãos. Para resumir a história, eu acabei falando com o dono de uma rede da própria rede de onde eu fui cancelar o meu plano. Né? Uma rede de saúde com escolas também. Eles têm 2 escolas. Tem centro de fisioterapia, uma rede de médicos muito grande. E agora tem até pet shop, né? Convênio de pet shop para quem quer fazer um convênio pro seu animal. Enfim, é uma empresa muito grande, não é microempresa, é uma empresa. Eu acabei falando com o dono da empresa. Ele falou, não, pode, eu vou guardar seu número aqui, o diretor da escola vai te ligar. E o moço me ligou. E ele olhou para mim e falou assim, né? Ele me ligou e falou, traz seu currículo no dia da entrevista. Dia tal, o horário tal. Eu fui, olha, eu gostei de você. E a entrevista foi muito rápida. Eu gostei de você, você tem 70% de chance. Eu vou entrevistar mais algumas meninas, mas eu gostei de você. Ou seja, a vaga vai ser sua. Ele não deu a certeza, mas eu voltei para casa assim, meu Deus. Depois o moço me liga. Vai na escola, no endereço assim, assim, que lá era o RH, e leva a sua carteira de trabalho, pronto. E eu já ia começar a trabalhar, não lembro que dia que era, mas era janeiro. Então, em fevereiro, as aulas já iriam começar. E Deus foi tão lindo assim, irmãos, que dentro de um ano, meu salário aumentou 2 vezes. 2 vezes. Eu recebi um aumento de 10% no salário. Não sei se as 2 vezes foi 10% ou uma das 2 vezes 10% de aumento. Mas nenhuma empresa faz isso. E eu, meu Deus, sabe, irmãos? Claro, tem as provas, a gente só conta a parte boa, o recheio do bolo, né? Mas tem as provações, porque depois de um tempo essa empresa parou de... um momento de crise, e aí começou a atrasar pagamento, 2 meses sem pagar, 3 meses, aí começou a parcelar o nosso pagamento. Né, foi um momento bem complicado. E depois o Senhor pediu para eu sair. Né? Então, assim, em vista das provações que nós temos em relação a tudo que o Senhor faz, é bom crer. Para a gente não ficar igual os adoradores de Baal, se cortando com lancetas. Às vezes você vai parar no lugar errado, no endereço errado. E às vezes até na porta errada. Nem é aquela porta que o Senhor ia abrir para você. Se você tivesse esperado mais um pouquinho... Sabe? Se você tivesse esperado o sinal do Senhor, a prosperidade ia ser... as bênçãos do Senhor nos enriquecem e acrescentar dores. Não ia ter tanta dor. Então, entenda, né? Se você não está entendendo, mas comece a orar nesse sentido. Senhor, me ajuda a entender, né? Tem um louvor que fala, né? A gente precisa entender o que Deus está falando. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com o ouvido
agravado por algum tipo de incredulidade. Às vezes o entendimento não está sendo bloqueado por algum tipo de dúvida. E a palavra do Senhor traz essa limpeza, a água do Senhor traz a oração, traz essa limpeza para abrir a mente, o entendimento. Amém? Eu creio que no livro de Eclesiastes fala que os olhos do sábio estão na sua cabeça, ou seja, é o entendimento. Senhor, pinga o teu colírio. No livro de Apocalipse ainda tem uma igreja que o Senhor fala, olha, compre ouro provado no fogo, vestes, eu tenho colírio para os olhos. O colírio do Senhor para os nossos olhos, não é os olhos físicos. Claro que a gente toma posse para os olhos físicos quem tem algum problema de visão, né? Mas é para clarear o entendimento, os olhos do entendimento, para você ver, compreender com a sua mente. Você entendeu que o Senhor... Ah, entendi agora, meu Pai, é para eu esperar mais um pouco. Não, é para eu ir. Ah, não, é para eu falar. Não, não é para eu falar. Não é para eu aceitar. Então, o Senhor traz o entendimento. Basta cada um de nós parar, igual Elias, consertar o altar. Depois continue, né, a leitura do texto, que você vai ver que Elias era uma pessoa organizada, ele consertou o altar, fez aquela coisa bonitinha para o Senhor, porque o Senhor não merece as coisas de qualquer jeito, não, irmãos. Vai fazer um voto, se organiza, vai fazer uma festa para o Senhor na sua igreja, na sua casa, um culto de agradecimento, se organiza, faz uma coisa, né, agradável para o Senhor, se organiza na sua vida pessoal, seja uma pessoa organizada na hora de preparar algo para o Senhor. Elias organizou o altar do Senhor, colocou água, fez aquela limpeza, água representando a limpeza, né, para tirar sangue, porque eles estavam se cortando em cima do altar. Então ele pediu novas pedras, né, novas pedras para a montagem do altar e jogou bastante água para todo mundo ver, porque o fogo não pega onde tem água, né? Elias foi muito esperto. Molha bem, encharca esse cordeiro aí, deixa a lã dele bem molhada, pingando de água, porque ele sabia que o fogo do Senhor não leva em consideração se está molhado, se está chovendo, se está caindo uma tempestade, uma chuva torrencial. Não, o fogo do Senhor vem e queima. Amém? Então fique com esse testemunho, juntamente com essa palavra, esse aprendizado para a sua vida espiritual. Tome posse para a sua família, né? Que Deus venha abençoar a sua caminhada com Cristo. E seja sábio, né? Observar os sinais à sua volta, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.